Era apenas mais um dia comum na mansão dos Almeida quando Maria Fernanda, a faxineira que trabalhava lá há 3 anos, estava limpando o banheiro do escritório principal. Ela sempre fazia questão de ser discreta, quase invisível, como todas as empregadas da casa aprendiam a ser. Mas naquele dia específico, algo mudaria sua vida para sempre. Enquanto esfregava o mármore do banheiro, Maria ouviu vozes vindas do escritório. Normalmente ela colocaria os fones de ouvido e continuaria seu trabalho, mas havia algo na tensão daquelas vozes que a fez parar. O Dr. Roberto Almeida, seu patrão milionário, estava falando com alguém ao telefone, e o tom era completamente diferente do homem educado e respeitoso que ela conhecia. Escute bem, preciso que isso desapareça até amanhã, dizia ele com uma frieza que gelou o sangue de Maria. Não me importa como você vai fazer. Queime os documentos, apague os arquivos digitais, faça o computador desaparecer se necessário. Mas isso não pode chegar ao Ministério Público. Maria sentiu as mãos tremerem. Ela sabia que deveria sair dali, fingir que não tinha ouvido nada, mas seus pés pareciam grudados no chão. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que o Dr. Roberto conseguiria ouvir através da porta. 40 milhões em desvios da Fundação de Crianças com Câncer não é brincadeira, continuou ele. Se isso vazar, não é só a minha reputação que vai pro espaço. É cadeia para todo mundo envolvido. Incluindo você. A esponja caiu das mãos de Maria, fazendo um barulho surdo no chão. Ela se abaixou rapidamente para pegá-la, rezando para que ninguém tivesse ouvido. 40 milhões, desviados de crianças com câncer. O homem que ela respeitava, que sempre tratava bem sua filha pequena quando ela a levava para o trabalho, estava roubando dinheiro destinado a salvar vidas. O auditor independente chega na segunda-feira, a voz continuava do outro lado da porta. Temos 48 horas para limpar essa bagunça. Depois disso, se alguém descobrir, você sabe muito bem que eu não hesito em tomar medidas mais drásticas. Maria engoliu em seco. Medidas drásticas. Ela tinha assistido filmes suficientes para saber o que isso significava. Suas mãos tremeram novamente enquanto ela terminava de limpar o banheiro, fazendo o máximo de barulho possível para que soubessem que ela estava ali, trabalhando, apenas trabalhando, sem ouvir absolutamente nada. Quando finalmente conseguiu sair daquele corredor, Maria correu para o depósito de materiais de limpeza e se trancou lá dentro. Seu coração batia descompassado, suas mãos suavam, e ela se sentia como se tivesse descoberto um segredo que poderia matá-la. Durante o resto do dia, ela tentou agir normalmente. Cumprimentou o Dr. Roberto com o mesmo sorriso respeitoso de sempre quando ele passou pela sala onde ela estava limpando. Conversou com Dona Helena, a esposa dele, sobre a receita de bolo que ela tinha ensinado na semana anterior. Brincou por alguns minutos com os gêmeos de 8 anos, que sempre a tratavam com carinho. Mas por dentro, Maria estava destruída. Como aquela família aparentemente perfeita, que doava milhões para a caridade todos os anos, que aparecia em revistas como exemplo de filantropia, podia estar envolvida em algo tão sujo? Quando chegou em casa naquela noite, Maria não conseguiu nem jantar. Sua filha de 12 anos, Sofia, percebeu que algo estava errado. Mãe, a senhora tá bem? Tá muito quieta hoje, perguntou a menina, olhando preocupada. Tô sim, meu amor. Só cansada, mentiu Maria, afagando os cabelos da filha. Mas ela não estava apenas cansada. Estava apavorada. E durante toda a noite, enquanto Sofia dormia no quartinho ao lado, Maria ficou acordada pensando no que deveria fazer. De um lado, ela tinha uma filha para sustentar, um emprego que pagava bem e uma família que a tratava com respeito. Do outro lado, havia 40 milhões de reais que deveriam estar salvando vidas de crianças com câncer, mas que estavam sendo roubados por pessoas em quem a sociedade confiava. No dia seguinte, sexta-feira, Maria chegou ao trabalho mais cedo que o normal. Ela precisava pensar, precisava entender melhor o que estava acontecendo. Talvez tivesse ouvido errado, talvez fosse algum mal-entendido. Mas quando chegou na mansão, a movimentação estava estranha. Havia homens de terno que ela nunca tinha visto antes, carregando caixas do escritório do Dr. Roberto.
O contador da empresa, um senhor de 60 anos que ela conhecia há 3 anos, estava saindo pela porta dos fundos com uma expressão desesperada no rosto. Dona Maria, chamou Joana, a cozinheira, em voz baixa. Você viu que coisa esquisita? O doutor Roberto mandou queimar um monte de papel no quintal ontem à noite. A fumaça ficou subindo até mais de meia-noite. O estômago de Maria despencou. Não tinha sido um pesadelo. Tudo o que ela tinha ouvido era verdade. Durante a manhã, ela tentou trabalhar normalmente, mas não conseguia parar de observar. Os homens de terno continuaram carregando caixas. Ela viu um deles formatando computadores no escritório. Outro estava passando uma máquina trituradora de documentos que trabalhava sem parar. Por volta do meio-dia, Maria estava limpando o corredor quando ouviu o Dr. Roberto falando ao telefone novamente. Desta vez, ela não estava no banheiro por acaso, ela estava deliberadamente tentando ouvir. Perfeito. O contador já está a caminho do aeroporto. O voo para o Paraguai sai em 2 horas, dizia ele. Quanto aos documentos físicos, tudo virou cinza ontem à noite. Os digitais foram formatados 3 vezes. Nem a Polícia Federal conseguiria recuperar. Maria sentiu náusea. Eles realmente estavam fazendo desaparecer todas as evidências. Em menos de 24 horas, 40 milhões de reais roubados de crianças com câncer se tornariam apenas uma suspeita sem provas. E se a faxineira ou algum outro funcionário tiver ouvido alguma coisa, perguntou uma voz do outro lado da linha, que Maria conseguiu escutar pelo viva-voz. Eles são pessoas simples, respondeu o Dr. Roberto com desdém. Mesmo que tenham ouvido algo, não entenderiam a gravidade. E se entendessem, quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra a minha? Aquelas palavras foram como um tapa na cara de Maria. Pessoas simples. Quem acreditaria na palavra de uma faxineira? Toda a raiva que ela tinha tentado conter explodiu dentro do seu peito. Ela passou o resto do dia observando, mentalmente catalogando tudo que via. Os rostos dos homens de terno, os horários, as conversas que conseguia ouvir. Quando chegou a hora de ir embora, Maria tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de pegar o ônibus para casa, ela caminhou até a delegacia mais próxima. Suas pernas tremiam, sua voz falhava, mas ela contou tudo para o delegado plantonista. Cada palavra que tinha ouvido, cada movimento suspeito que tinha visto. A senhora tem certeza do que está falando? Perguntou o delegado, visivelmente cético. São acusações muito graves contra uma das famílias mais respeitadas da cidade. Eu sei exatamente o que ouvi, respondeu Maria com mais firmeza do que sentia. 40 milhões desviados da Fundação de Crianças com Câncer. O auditor independente chega na segunda-feira, e eles estão destruindo as evidências agora. O delegado a olhou por um longo momento, então pegou o telefone. Preciso falar com o promotor de plantão, disse ele. Temos uma situação urgente aqui. O que aconteceu nas próximas horas foi como um furacão. Promotores, policiais federais, auditores. Em questão de 3 horas, a mansão dos Almeida estava sendo revistada de cima a baixo. Maria foi levada para prestar depoimento detalhado, contando cada segundo do que tinha ouvido e visto. Graças ao seu relato, conseguimos chegar antes que destruíssem tudo, explicou o promotor. Ainda encontramos algumas evidências que eles não tiveram tempo de apagar completamente. Mas a vitória veio com um preço. No dia seguinte, sábado, Maria acordou com sua foto estampada em todos os jornais. Faxineira denuncia esquema milionário de corrupção. Sua vida privada, que sempre foi protegida pelo anonimato, agora estava exposta para todo o país. O telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam entrevistas. Vizinhos faziam perguntas. Sofia chegou da escola chorando porque os colegas estavam falando sobre sua mãe na televisão. Mãe, a senhora fez a coisa certa? Perguntou a menina, abraçando Maria. Fiz, meu amor, respondeu ela, tentando parecer mais segura do que se sentia. Às vezes fazer a coisa certa é muito difícil, mas é isso que nos torna pessoas de verdade.
Durante as semanas seguintes, a vida de Maria virou de cabeça para baixo. Ela perdeu o emprego, obviamente. Outros empregadores ficavam com medo de contratá-la, temendo que ela também os denunciasse se descobrisse algo errado. O dinheiro começou a faltar em casa. Mas havia algo que a sustentava: as cartas. Centenas de cartas de pais de crianças com câncer, agradecendo por ela ter tido coragem de denunciar o roubo. Fotos de crianças pequenas em tratamento, com mensagens dizendo que ela era uma heroína. Por causa da senhora, meu filho vai poder continuar o tratamento, escreveu uma mãe de São Paulo. O dinheiro que eles estavam roubando voltou para o hospital, e agora ele tem esperança de se curar. 3 meses depois, o julgamento do Dr. Roberto Almeida dominou todos os noticiários do país. Maria foi a principal testemunha da acusação. Quando ela entrou no tribunal, estava usando seu melhor vestido, o mesmo que usava nas raras vezes que ia à igreja, e carregava na bolsa todas as cartas que tinha recebido. Meritíssimo, disse ela quando chegou sua vez de falar, eu sei que sou apenas uma faxineira. Eu sei que tem gente que acha que pessoas como eu não deveriam se meter em assuntos de gente importante. Mas quando eu ouvi aquele homem falando em roubar dinheiro de crianças com câncer, eu não consegui ficar calada. Sua voz começou baixa, trêmula, mas foi ganhando força conforme ela continuava. Eu limpo a casa dele há 3 anos. Eu conheço cada canto daquela mansão. Eu vi ele brincando com os próprios filhos, vi ele beijando a esposa, vi ele recebendo homenagens por ajudar crianças carentes. E quando descobri que tudo isso era mentira, que ele estava roubando de quem mais precisa, eu entendi que não podia viver com esse segredo. O tribunal estava em silêncio absoluto. Nem o Dr. Roberto, sentado na mesa da defesa com seus advogados caríssimos, ousava interromper. Eu não tenho estudo, não tenho dinheiro, não tenho influência, continuou Maria. Mas eu tenho consciência. E minha consciência não me deixaria dormir em paz sabendo que crianças doentes estavam morrendo porque alguém estava roubando o dinheiro do tratamento delas. Quando ela terminou de falar, o silêncio no tribunal durou quase 1 minuto. Então, uma pessoa começou a bater palmas. Depois outra. Em questão de segundos, todo o tribunal estava de pé, aplaudindo a coragem de uma faxineira que havia enfrentado um dos homens mais poderosos da cidade. O Dr. Roberto Almeida foi condenado a 15 anos de prisão. Seus bens foram confiscados e revertidos para a fundação. O esquema de corrupção que ele liderava foi completamente desmantelado. Mais de 100 milhões de reais foram recuperados e devolvidos para hospitais e instituições de caridade. Mas a verdadeira mudança na vida de Maria veio de uma fonte inesperada. 2 semanas depois do julgamento, ela recebeu uma ligação de Brasília. Era o ministro da Justiça. Dona Maria, disse ele, o país inteiro conhece sua história. Sua coragem inspirou milhares de pessoas a denunciarem irregularidades. Gostaríamos de convidá-la para um cargo especial que estamos criando, Coordenadora Nacional de Denúncias Populares. Maria quase deixou o telefone cair. Senhor ministro, eu acho que o senhor não entendeu. Eu sou apenas uma faxineira. Eu não tenho nem o 2º grau completo. Dona Maria, respondeu ele, a senhora tem algo muito mais valioso que diploma, caráter. E é isso que precisamos em Brasília. 6 meses depois, Maria Fernanda da Silva estava morando na capital federal, trabalhando num escritório com vista para o Congresso Nacional. Sua função era coordenar um sistema nacional que permitia que pessoas comuns denunciassem irregularidades que descobrissem em seus locais de trabalho, com proteção legal e anonimato garantidos. Sofia estudava numa das melhores escolas públicas de Brasília e fazia aulas de inglês nos fins de semana. Nas paredes da sala de Maria, havia dezenas de fotos, crianças que conseguiram continuar o tratamento contra o câncer graças ao dinheiro recuperado, famílias que tinham sido beneficiadas por outros esquemas de corrupção que foram descobertos através do sistema que ela coordenava. Na primeira entrevista que deu depois de assumir o cargo, o jornalista perguntou se ela não tinha medo de ter mexido com pessoas tão poderosas. Medo eu sempre vou ter, respondeu Maria com um sorriso. Mas sabe o que eu descobri? O medo não serve para nos parar.
Serve para nos mostrar que estamos fazendo algo importante. Se não fosse importante, não daria medo. E qual é o conselho que a senhora daria para outras pessoas que descobrem irregularidades mas ficam com medo de denunciar? Maria pensou por um momento, lembrando-se das cartas que recebia todos os dias, das fotos de crianças curadas, dos relatórios de dinheiro recuperado. Eu diria para elas lembrarem que do outro lado da nossa coragem sempre tem alguém que precisa de ajuda. Quando eu ouvi aquela conversa no banheiro, eu podia ter fingido que não escutei nada. Seria mais fácil, mais seguro. Mas aí eu lembrei da Sofia, da minha filha. E pensei, se ela estivesse doente e alguém estivesse roubando o dinheiro do tratamento dela, eu ia querer que alguém tivesse coragem de denunciar. 2 anos depois, o sistema coordenado por Maria já tinha recuperado mais de 2 bilhões de reais desviados de hospitais, escolas e programas sociais por todo o país. Ela virou referência internacional em combate à corrupção, dando palestras em universidades e conferências mundo afora. Mas a transformação mais bonita não foi profissional. Foi pessoal. Sofia, agora com 15 anos, estava terminando o ensino médio com notas excelentes e sonhando em cursar direito para seguir os passos da mãe na luta por justiça. Nas redações da escola, ela sempre escrevia sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, sobre como pessoas simples podem mudar o mundo. Mãe, disse ela numa noite, enquanto jantavam no apartamento funcional que o governo havia cedido para Maria, a senhora sabe que é minha heroína, né? Ai, Sofia, para com isso, respondeu Maria, envergonhada. É sério, mãe. Eu fico orgulhosa quando os professores falam da senhora na escola. Quando as meninas falam dos pais delas, que são médicos, advogados, empresários, eu falo, minha mãe salvou a vida de centenas de crianças com câncer. E ela fez isso sendo faxineira, sem ter estudo, sem ter dinheiro. Ela fez isso apenas porque era a coisa certa a fazer. Maria sentiu os olhos marejarem. Lembrou-se daquela noite, 3 anos antes, quando chegou em casa depois de ouvir a conversa no banheiro, quando ficou acordada a noite inteira sem saber o que fazer. Lembrou-se do medo, da insegurança, da certeza de que uma pessoa como ela jamais conseguiria enfrentar alguém como o Dr. Roberto Almeida. Sabe o que eu aprendi, minha filha, disse ela, segurando a mão de Sofia. Eu aprendi que não importa quem você é, de onde você veio, quanto dinheiro você tem ou que diploma você carrega. O que importa é o tamanho do seu coração e a força da sua consciência. E às vezes, continuou, olhando pela janela para as luzes de Brasília, às vezes uma faxineira que limpa banheiros pode mudar o destino de um país inteiro. Basta ter coragem para fazer a coisa certa. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Maria pegou uma das cartas que havia recebido naquela semana. Era de uma mãe do interior do Ceará, agradecendo porque o dinheiro recuperado havia permitido que seu filho de 6 anos fizesse uma cirurgia cardíaca que salvou sua vida. Ela guardou a carta junto com centenas de outras, no álbum que mantinha na estante da sala. Cada carta era uma lembrança de que aqueles minutos terríveis no banheiro da mansão, quando ela descobriu o segredo que poderia destruir o Dr. Roberto Almeida, tinham valido a pena. Porque às vezes, fazer a coisa certa muda muito mais vidas do que apenas a nossa própria. E às vezes, os heróis mais improváveis são aqueles que ninguém esperava, como uma faxineira corajosa que transformou um momento de terror em uma vida inteira dedicada à justiça.